Pode parar de procurar. Esse aqui é o único vídeo que você precisa assistir antes de dar play na 5ª temporada de Stranger Things. Nesse vídeo eu vou te contar a história completa das 4 temporadas. Esse é um resumo super completo. A gente vai passar pelos principais acontecimentos da 1ª e da 2ª temporada e na 3ª e na 4ª o resumo fica ainda mais detalhado, beleza? Sem mais enrolação, vamos embora pro resumão. A 1ª temporada de Stranger Things começa no dia 6 de novembro de 1983, na cidade de Hawkins, em Indiana. E logo no primeiro episódio nós já temos um grande mistério, o desaparecimento de Will Byers. O Will estava na casa de seu amigo Mike, jogando RPG, e ele volta para casa. Quando ele chega em casa, sua mãe e o seu irmão não estão, e ele avista uma criatura e foge. Ele se esconde e pega uma arma apontando para a porta, mas a criatura está atrás dele e o Will desaparece. O desaparecimento de Will está ligado diretamente a uma criatura de uma outra dimensão, o mundo invertido. Em Hawkins há um laboratório onde nós vemos os cientistas tendo uma conversa estranha. Eles olham para a parede e o diálogo é: foi daqui que aquilo saiu? Sim. E a garota? Não pode ter ido longe. O aquilo eles estão se referindo à criatura que atacou o Will. E a garota é a Eleven, uma menina com habilidades de telecinese que fugiu do laboratório, pois estava sendo usada em experiências, pois queriam utilizar o seu poder como uma arma. Os amigos de Will vão procurar por ele na floresta e acabam encontrando Eleven lá, e Mike a leva para a casa dele. Na casa de Mike, Eleven acaba revelando para os meninos que tem poderes, e quando vê uma foto de Will, ela o reconhece e diz que o Will está se escondendo da criatura, do Demogorgon, do mundo invertido. Mas o Will não é o único raptado pelo Demogorgon. Barb, amiga de Nancy, em uma social na casa de Steve, está na piscina. Quando uma gota de sangue cai na água, isso atrai o Demogorgon que a leva para o mundo invertido. Só que ela não tem a mesma sorte do Will e acaba morrendo. Jonathan, irmão de Will, que estava procurando pistas do irmão, acaba tirando uma foto do Demogorgon sem querer. O desaparecimento de Will pega mal para os laboratórios Hawkins, pois a entrada para o mundo invertido está no território deles, e com tanta investigação para achar o garoto, pode ser que eles se sujem, então eles simulam um corpo falso do Will no bosque. Mike fica chateado com Eleven, pois Eleven disse que o Will estava vivo. O Hopper conta para Joyce que acharam o corpo do filho, mas ela não acredita, pois conseguiu se comunicar com ele através daquela cena icônica das luzes, mas o Demogorgon sai da parede e Joyce consegue escapar. De volta à casa do Mike, Eleven utiliza seus poderes e mostra através do rádio que o Will está vivo e cantando. Mike então disfarça Eleven e leva ela até a escola, onde os rádios têm mais potência. Lá Eleven mostra para todo mundo que o Will ainda está vivo ao ouvirem a voz dele falando com a mãe. O Will diz que é como se fosse a casa dele, só que frio e escuro, e a criatura está atrás dele. Com as negativas de que o filho estava morto, o Hopper investiga mais e descobre que o corpo que apresentaram do Will é falso. Ele vai até o laboratório Hawkins, descobre o portal para o mundo invertido, mas é capturado e levado de volta para casa, como se nada tivesse acontecido. Hopper então vai até a casa de Joyce e diz para ela que o corpo do Will era falso. Nancy vai falar com Jonathan sobre a foto que ele tirou da Barbie momentos antes do desaparecimento. E eles ampliam a foto e veem o Demogorgon. Nisso, ambos se armam e pretendem procurar nas florestas, pois eles acreditam que pode ter sido essa criatura que raptou tanto Barbie quanto o Will. Na floresta, Nancy acaba descobrindo por acidente um portal e vai parar no mundo invertido também. Ela vê o Demogorgon e é atacada por ele, mas se esconde. Lá ela grita por Jonathan e segue a voz dele de volta para o mundo real. Durante a temporada, Eleven tem diversos flashbacks e a gente vê como eles a tratavam no laboratório. Descobrimos também que foi Eleven que abriu o portal, só que por acidente. Eventualmente, o Dr. Brenner descobre onde ela está e vai atrás dela, mas ela utiliza seus poderes e consegue fugir. Hopper os encontra e os ajuda levando todo mundo para a casa de Joyce. Com a galera toda reunida, Eleven tenta achar Barbie, mas não consegue. Então vão todos ao colégio e montam uma espécie de piscina sensorial para Eleven conseguir usar todos os seus poderes, e aí ela acha Barbie e descobre que ela está morta e que o Will está muito fraco, quase morrendo. Sabendo onde é o portal para o mundo invertido, Hopper e Joyce vão até lá para tentar resgatar o Will, mas são capturados. No fim, o Dr. Brenner permite que eles entrem no portal, até porque todos que entraram lá morreram. Eles procuram e acabam achando Will meio entubado com um troço na boca e o tiram de lá. Jonathan e Nancy voltam para casa, Steve chega, as luzes piscam e o Demogorgon aparece. Nancy atira nele, mas não surte muito efeito e ela corre. Ele volta, ela gasta todas as balas nele e quando ela está prestes a morrer,
e Steve aparece e eles lutam contra o Demogorgon até o Jonathan atear fogo nele. Na escola, a Dr. Brennan e os capangas chegam para capturar a Eleven, mas ela utiliza seus poderes e mata vários deles. Porém, com todo aquele sangue, o Demogorgon é atraído e chega na escola. Os meninos fogem e o Demogorgon mata todos os oficiais que estavam ali para capturar Eleven. No fim, Eleven utiliza toda a sua força para matar o Demogorgon, mas acaba sumindo também. Tudo está bem em Hawkins, porém Will, em um momento no banheiro, cospe uma larva do mundo invertido na pia e tem um rápido flash com o mundo invertido e não conta para ninguém, terminando a primeira temporada. Um ano se passa e a segunda temporada começa em 1984. Os meninos estão todos ali no fliperama jogando e Dustin descobre que alguém chamado Mad Max bateu o seu recorde no jogo e fica pistola. Desde que foi resgatado do mundo invertido, o Will tem uma espécie de ligação com aquele lugar e de vez em quando ele é transportado para lá do nada. No fliperama, ele tem uma visão do mundo invertido, onde ele viu uma sombra nas nuvens. Na escola, temos uma nova aluna, a Max, a pessoa que bateu o recorde do Dustin no fliperama. Instantaneamente, Dustin e Lucas já ficam interessados por ela. Joyce tem um novo namorado, o Bob Newby, e está bastante feliz com ele. Hopper está investigando um caso de abóboras apodrecendo na cidade e encontra uma gosma parecida com a que ele teve contato no mundo invertido. Will conta para sua mãe sobre sua experiência recente no mundo invertido e ela e o Hopper o levam para ser examinado pelo Dr. Sam, mas ele é diagnosticado com estresse pós-traumático. Mas logo vemos que o médico também tem seus problemas relacionados ao mundo paralelo. Parece que o portal está se expandindo e ali no laboratório eles queimam as ramificações do portal para impedi-los de tomar conta de tudo. De volta em casa, Will tem outra experiência com o mundo invertido e de novo ele vê a criatura das sombras. Descobrimos o que aconteceu com Eleven no final da primeira temporada. Após matar o Demogorgon e desaparecer, Eleven foi parar no mundo invertido. Ela consegue sair de lá, mas quando vai até a casa do Mike, ela vê diversos policiais e foge. Eventualmente, Hopper a encontra e ela passa a morar com ele, e eles desenvolvem ali uma relação de pai e filho. Halloween e os meninos estão super animados e se fantasiam de caça-fantasmas para ir à escola, porém são os únicos fantasiados e pagam mico. Dustin e Lucas convidam Max para pegar doce com eles à noite. Max tem o irmão Billy, que é um valentão, e eles têm uma relação meio conturbada. O Dustin encontra um bicho que é claramente do mundo invertido e tem a brilhante ideia de adotá-lo como animal de estimação. Ele o leva para casa e o chama de Dart. Na festa de Halloween dos adolescentes, a Nancy termina com o Steve. Quando Hopper adotou Eleven, ele criou algumas regras para mantê-la salva, uma vez que os oficiais do laboratório ainda estão procurando por ela e é muito perigoso para ela voltar a se encontrar com os garotos, mas ela sente saudade deles. Eleven então sai de casa e vai até a escola encontrar Mike, só que ela vê o Mike conversando com a Max, fica com ciúme e derruba a Max do skate com seu poder e volta para casa. O Will tem mais um episódio do Mundo Invertido, mas dessa vez, seguindo o conselho do Bob para enfrentar os seus medos, ele não foge e é óbvio que dá errado, ele é possuído pelo monstro das sombras. Em casa, o Will conta para sua mãe Joyce que o monstro o pegou e agora ele consegue senti-lo a todo momento. Joyce pede para o Will contar ao Hopper o que ele está sentindo, mas ele prefere desenhar. Então ele fica louco, todo possuído, fazendo mil desenhos, e o Hopper percebe que ele está desenhando um mapa, que é por onde o mundo invertido está se alastrando no nosso. Hopper vai até uma das plantações apodrecidas, começa a cavar. Nisso ele descobre que o mundo invertido está se alastrando por baixo do nosso mundo, e fica preso lá, pois é atacado por aqueles galhos vivos. A essa altura, o Dart já é um Demogorgon semi-formado, e nisso Dustin prende ele no bunker. Ele chama Steve para ajudá-lo, mas quando Steve chega, descobrimos que o bicho já fugiu. Após brigar com Hopper, Eleven descobre coisas de sua mãe no porão de casa e utiliza os seus poderes através da dimensão escura para saber dela. Eleven descobre o endereço e vai até lá, na casa dela. Lá, Eleven descobre que a mãe foi lobotomizada pelo Dr. Brennan e por isso ela nunca mais a procurou. No meio de tudo isso, Nancy e Jonathan descobrem seus sentimentos um pelo outro e se beijam. Em Hawkins, Will conta para sua mãe onde Hopper está e ela vai até lá com Bob e consegue retirá-lo dos galhos que o prendem. Os profissionais do laboratório Hawkins chegam e começam a atear fogo nos túneis, igual eles fazem no laboratório, para impedir o alastramento do mundo invertido. Porém, ao fazer isso, Will sente uma dor descomunal e começa a ter uma espécie de convulsão, e aí eles descobrem que Will tem alguma ligação com o mundo invertido. Nos laboratórios Hawkins, o portal que antes era uma rachadura na parede, agora é enorme e cada vez crescendo mais. Pouco a pouco, o mundo invertido está crescendo por baixo do nosso e infectando tudo. Will diz que acha que sabe como parar o monstro das sombras,
e indica um local no mapa que, segundo ele, o Monstro das Sombras não quer que ele veja. Nisso, os soldados do laboratório são enviados até lá. Steve, Dustin, Lucas e Max estão procurando por Dart. Entretanto, Dart agora é um Demogorgon feito e chamou os seus primos Demogorgons para se juntar à festa e eles são atacados. Porém, algo chama a atenção deles e os Demogorgons correm. Eles estão indo para onde os soldados estão e todos os soldados morrem. Após sair da casa da mãe, Eleven vai encontrar a sua irmã perdida, Kali, a menina que foi marcada com o número 8, e elas passam por diversas coisas. Descobre que o Dr. Brenner está vivo e Eleven, com seus poderes, percebem que Mike está precisando dela e volta para Hawkins. Esse episódio da irmã perdida serviu basicamente para eles explorarem futuros spin-offs da série. Demogorgons começam a sair pelo portal e atacar o laboratório. Joyce cede Will, pois ele está servindo como espião para o Monstro das Sombras, que é chamado de Mind Flayer, o Devorador de Mentes. Ao tentar fugir do laboratório, Bob morre na frente de Joyce. Jonathan e Nancy aparecem de carro e os resgatam, indo todos para a casa dos Byers. Lucas, Steve, Max e Dustin, que estavam procurando por Dart, vão até o laboratório, mas encontram com o Hopper saindo e de carro de lá eles vão junto com ele. Nos Byers, eles amarram Will e disfarçam as paredes para o Mind Flayer não saber onde eles estão. O Will está possuído, mas consegue passar uma mensagem através de código Morse, pedindo para eles fecharem o portal. Porém, o telefone da casa toca, Will ouve e agora o Mind Flayer sabe onde eles estão. Um exército de Demogorgons vai até a casa dos Byers. Eles então ouvem luta do lado de fora, o Demogorgon morto é atirado para dentro da casa e Eleven aparece boladona e emo para salvar o dia. Eles resolvem exorcizar o Will em um local onde ele não os encontre. Enquanto isso, Hopper leva Eleven para fechar o portal do laboratório e os outros meninos vão para os túneis subterrâneos com o objetivo de atrair a atenção dos Demogorgons, para assim a Eleven ter caminho livre até o portal. Eles ateiam fogo nas vigas e o plano deles funciona. Joyce consegue exorcizar o Will depois de esquentar ele bastante. Eleven começa a fechar o portal, utiliza um poder descomunal e tem sucesso e consegue fechá-lo. Todos os Demogorgons morrem automaticamente. Hopper consegue uma certidão de nascimento falsa e agora Eleven é a filha dele oficialmente. No baile de inverno da escola, Eleven beija Mike, Max beija Lucas e parece que tudo está bem. Porém, o Mind Flayer está assistindo tudo do mundo invertido. A terceira temporada começa em 28 de junho de 1984 na Rússia. Nós vemos uma espécie de fortaleza militar e uma grande máquina. O que os russos estão fazendo é tentar abrir o portal para o mundo invertido. Eles ligam a máquina que parece exigir uma grande quantidade de energia e o portal começa a ser aberto. Entretanto, uma espécie de curto-circuito acontece, o portal se fecha e a máquina explode, matando todos os homens que estavam ali no campo de destruição. O general ameaça o cientista que estava responsável pela abertura do portal e diz para ele que ele tem 1 ano para consertar o seu erro. 1 ano se passa e agora estamos em 1985 de volta a Hawkins. Mike e Eleven estão firmes em seu relacionamento e passam muito tempo juntos, o que incomoda um pouco o Hopper. Um novo shopping chega à cidade, o Starcourt Mall, que parece ser o grande novo point da cidade. Mike está no shopping com Lucas, Will e Max para assistir a um filme no cinema. O Steve trabalha na sorveteria do shopping e os deixa passar pelos fundos para entrar no cinema sem pagar. Durante o filme, um apagão acontece na cidade e o Will sente calafrios, indicando que o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, está de volta. E o que acontece aqui é que os russos utilizaram a máquina, agora aperfeiçoada, na cidade. E como a máquina utiliza uma grande quantidade de energia para abrir o portal, ocorre o apagão. Após o apagão, com o portal aberto, o Mind Flayer retorna e Will sente a sua presença. Nancy e Jonathan estão namorando e trabalhando como estagiários no jornal local. O Dustin passou 1 mês fora da cidade de férias com a mãe e retorna dizendo que tem uma namorada, Suzy, que segundo ele é linda e também inteligente. Dustin construiu uma torre de rádio capaz de se comunicar a longas distâncias e os garotos vão com ele até a montanha para ele apresentar a todos a sua namorada. Mike e Eleven, entretanto, voltam no meio do caminho para ficarem a sós. Eles passam a tarde toda tentando falar com Suzy, mas como ela não responde, os garotos acreditam que o Dustin inventou tudo isso. Hopper tenta conversar com Mike e Eleven para estabelecer limites, mas se enrola e ameaça o Mike ao invés disso. O Mind Flayer junta vários ratos no ferro velho, os ratos explodem e seus restos se unem e formam uma espécie de corpo para o Mind Flayer. Billy sofre um acidente de carro e é possuído também pelo Mind Flayer. No dia seguinte, Eleven liga para Mike
pois ele ainda não foi até a casa dela. E Mike inventa uma desculpa que a avó está doente. Eleven percebe que ele está mentindo e eles ficam meio mal. Eleven então visita Max, e Max diz para Eleven que se o Mike não se explicar, ela deve terminar com ele e elas vão ao shopping. Will está se sentindo meio deixado de lado, pois ele quer jogar RPG e os amigos dele só querem ficar com as namoradas. No shopping, Dustin conta a Steve que enquanto tentava falar com Suzy, interceptou uma comunicação russa e agora eles estão tentando descobrir o que a mensagem em russo diz. E Robin, a parceira de Steve na sorveteria, os ajuda. No shopping, Max leva Eleven às compras e ela muda de estilo. As meninas então encontram com Mike, Lucas e Will lá e Eleven termina com ele. Steve, Dustin e Robin conseguem traduzir a mensagem em russo e descobrem que era uma mensagem criptografada. Entretanto, Steve reconhece o som do carrossel do shopping no fundo da gravação, então eles percebem que a comunicação em russo que o Dustin interceptou veio do shopping. Billy trabalhava como guarda-vidas do clube da cidade, mas agora, possuído pelo Mind Flayer, ele rapta a outra guarda-vidas que trabalhava com ele e a leva até o ferro velho para o Mind Flayer a possuir. Max vai dormir na casa da Eleven e elas resolvem espionar os garotos utilizando dos poderes da Eleven. Eleven tenta espionar Billy. Ela ouve o grito da salva-vidas e o Billy a vê. Com isso, Eleven percebe que algo de errado não está certo e elas vão até a casa da Max investigar nas coisas do Billy e encontram o sangue e o apito da salva-vidas já apitada. Eleven, então, utiliza os seus poderes para achá-la. A Heather, a salva-vidas, pede socorro a Eleven durante a visão. Joyce vai até o Hopper dizer que quer ir até os laboratórios Hawkins, pois ímãs caíram da geladeira dela e isso só pode ter acontecido por conta de um grande campo magnético, e ela desconfia deles. Eles vão até os laboratórios e confirmam que não tem nada lá e está tudo abandonado. Entretanto, um soldado russo estava lá e dá uma surra no Hopper. Robin quebra o código da mensagem cifrada e descobre que estava se referindo a um galpão de uma loja no shopping. Will briga com Mike e Lucas porque eles não estão mais querendo jogar com ele e Mike chega a dizer que Will não gosta de meninas. Will então vai embora para casa na chuva e de novo sente a presença do Mind Flayer. Eleven e Max vão até a casa da Heather, que Eleven viu em sua visão, e lá está Billy, Heather e seus pais, como se tudo estivesse bem. O Mind Flayer em Billy se lembra da Eleven, pois ela que acabou com os planos dele ano passado, né? As meninas vão embora, e aí Billy e Heather apagam os pais dela e os levam para o Mind Flayer possuir também. O Will conta para os meninos que o Mind Flayer está de volta, e nisso Eleven e Max já desconfiam que o Billy é um fantoche e armam um plano para prendê-lo na sauna do clube e descobrir. Quando eles prendem Billy, Billy admite que está sendo controlado por uma sombra gigante, mas fica incrivelmente forte e consegue se soltar. Eleven luta com ele e ele foge para o ferro velho, e lá nós vemos que o Mind Flayer já possuiu diversas pessoas. Dusty, Steven e Robin tentam entrar no galpão pelos dutos de ar, mas nenhum deles consegue passar por ali. Eles então chamam a Erica, irmã de Lucas, para ajudá-los, e como ninguém consegue soletrar América sem Erica, ela aceita passar pelos dutos de ar e abre a porta do galpão. Eles entram e ficam presos lá dentro. O galpão vira um elevador e desce vários andares até levá-los ao quartel-general russo. Hopper e Joyce vão até uma casa onde eles acham que pode estar esta máquina interferindo no magnetismo da cidade, e lá eles encontram 2 cientistas russos. Entretanto, o soldado que deu uma surra no Hopper aparece. Eles têm uma briga e Hopper foge com Joyce, sequestrando o cientista russo Alexei. Eles vão até a casa de um amigo do Hopper que fala russo, e lá Alexei explica para eles que eles estão tentando abrir um portal entre mundos. O Hopper diz que vai invadir o quartel-general dos russos para fechar o portal, e Alexei conta para eles como funciona a máquina e como fazer para destruí-la e fechar o portal. Nancy e Jonathan, que estavam trabalhando no jornal da cidade, acabam sendo demitidos depois da Nancy investigar uma história sobre ratos. A Nancy então descobre que o Mind Flayer está de volta ao visitar uma senhora no hospital e conta para o Jonathan, e agora a galera toda sabe. Eles voltam até o hospital onde a senhora possuída está internada para tentar descobrir onde é o esconderijo do Mind Flayer. A Nancy e o Jonathan são atacados por 2 funcionários do jornal onde eles trabalham, que agora estão possuídos, e em certo momento eles explodem e os restos deles se unem e se transformam numa criatura de carne, uma espécie de mini Mind Flayer. A Nancy está quase morrendo quando Eleven chega e a salva. A criatura novamente foge de volta para o seu esconderijo. Enquanto isso, no quartel-general russo, Steve e Dustin descobrem que o portal para o mundo invertido está aberto. Dustin e Erica se escondem, mas Steve e Robin são capturados e torturados pelos russos. Depois, Dustin e Erica conseguem salvá-los
e eles conseguem finalmente sair do quartel-general dos russos. Eleven utiliza seus poderes para achar Billy e descobrir onde o Mind Flayer se esconde. O Mind Flayer a vê e diz para ela que vai matá-la e matar todos os amigos dela. Só que na visão, o Mind Flayer descobre onde Eleven está e vai até a casa do Hopper matá-la. Eleven luta contra ele, consegue segurar ele por um tempo, mas agora ele está grande demais, feito de pessoas e de ratos derretidos, e Eleven é mordida. Eles fogem da casa do Hopper até uma farmácia para tentar tratar o ferimento dela. No festival da cidade, Hopper e Joyce vão procurar pelos filhos, mas não encontram. Nisso, o soldado russo aparece e mata Alexei. Hopper, Joyce e o amigo Murray conseguem fugir. No shopping, Dustin, Erica, Steven e Robbie estão escondidos dos russos. Os russos estão quase os achando, mas Eleven aparece e atira um carro contra eles e salva o dia mais uma vez. Entretanto, a mordida que Eleven levou começa a latejar e ela berra de dor. O Mind Flayer deixou uma espécie de larva dentro de Eleven e ela sofre muito, mas utiliza muito do seu poder e consegue tirá-lo de lá. Nisso, Hopper, Joyce e o amigo chegam. Eles tinham ouvido através do rádio russo uma comunicação falando de garotos no shopping e aí já imaginaram logo que eram os filhos deles. Dustin e Erica contam ao Hopper como eles fizeram para sair do quartel-general russo e onde está a máquina que eles têm que destruir para fechar o portal, e assim acabar com o Mind Flayer. O Hopper, Joyce e o Murray entram no quartel-general russo. O Hopper mata alguns soldados e rouba deles o uniforme. Enquanto isso, Steve, Robin, Dustin e Erica vão até o topo da montanha, onde o Dustin utilizará da antena para se comunicar com o Hopper quando ele estiver fora do alcance comum, dentro do quartel-general. Os outros pretendem se esconder na casa do Murray, porém o Mind Flayer chega e os deixa encurralados no shopping. Hopper precisa passar por uma porta, onde a senha, Alex disse que é uma equação matemática. Por isso, Dustin liga para Suzy, que atende e diz para ele qual é o número que ele precisa, e juntos eles cantam uma música. O Hopper passa pela porta e chega na cabine da máquina, e quando ele e Joyce estão quase virando a chave que eles precisam para virar para destruir a máquina, o soldado chega e Hopper e ele entram numa briga. Enquanto isso, Billy consegue apagar Eleven e a leva até o Mind Flayer no pátio do shopping, mas quando o Mind Flayer está prestes a matá-la, Billy entra na frente e segura ele por alguns instantes e então é morto. Hopper mata o soldado, porém ele está na área de destruição da máquina e os meninos estão gritando pelo rádio para virarem a chave logo, porque a Eleven está morrendo. A Joyce então vira a chave e a máquina explode, e o Hopper some, dando a entender que ele morreu, virou pó. Mas pelo trailer, nós sabemos que ele está vivo. E com isso, o Mind Flayer morre, soldados americanos chegam ao quartel-general russo, mas misteriosamente tudo e todos sumiram de lá. 3 meses depois, Joyce está se mudando de Hawkins com os seus filhos, e Eleven, que após a morte do Hopper, aparentemente foi viver com a Joyce. Os meninos se despedem, todos muito emocionados, e assim acaba a 3ª temporada. Deixa o like aí embaixo, porque montar todo esse vídeo dá um trabalhão. Então, para garantir, deixa o like, por favor. 8 de setembro de 1979, 4 anos antes do desaparecimento do Will Byers, vemos o Dr. Brenner indo trabalhar no laboratório de Hawkins. No laboratório tem várias crianças que mostram habilidades de telecinese e Brenner treina todas elas. Nesse dia específico, ele escolhe um para trabalhar em uma sala particular e pede para ele espionar seus irmãos e ouvir o que eles estão fazendo. O 10, ao tentar espionar o treinamento de um de seus irmãos, vê a morte do irmão e fala para Brenner. O alarme toca e a porta da sala explode na cara do Dr. Brenner. Quando ele acorda, todas as crianças poderosas e os funcionários do laboratório estão mortos. Brenner anda pelos corredores, encontra com a Eleven e, acreditando que ela é responsável, pergunta: "O que você fez?". 8 meses depois do desaparecimento do Hopper no final da 3ª temporada, vemos que Eleven foi viver com a Joyce, Will e Jonathan na Califórnia. Eleven foi matriculada na escola e é da mesma sala do Will, mas não se adaptou muito e sofre bullying dos colegas. Na aula, eles precisavam escolher uma figura de destaque e apresentar para a turma como um herói que os inspiram. Eleven escolheu seu pai Hopper e acabou sofrendo bullying, porque a proposta era escolher alguém famoso. Depois da aula, Angela coloca o pé na frente para Eleven cair e depois ela e seus amigos destroem a maquete da cabana do Hopper que a Eleven tinha feito. Totalmente humilhada, Eleven levanta do chão, grita do nome da Angela e dá um berro apontando sua mão para ela, mas nada acontece porque ela tá sem poderes. Mas imagina uma pessoa de fora vendo essa cena, né? Só passaram a achar a Eleven mais esquisita. Joyce recebe uma encomenda vinda da Rússia e quando abre vê que é uma boneca. Ela então quebra a boneca e dentro tem um bilhete escrito que o Hopper está vivo e se ela quer recuperá-lo, ela precisa pagar um resgate. Em Hawkins, agora no ensino médio,
Lucas entrou para o time de basquete da escola e percebemos que ele e a Max terminaram. Os meninos que antes jogavam D&D no porão do Mike entraram para o Clube Hellfire, um grupo ali de alunos do ensino médio que também amam o jogo. Contudo, a final do campeonato do basquete caiu no mesmo dia do final da campanha de D&D do Ed, e Lucas faz parte do time de basquete, então ele tem que ir e pede para que seus amigos adiem o D&D para outro dia. Assim eles poderão comparecer ao jogo e prestigiá-lo. Dustin e Mike até tentam falar com Ed, mas ele é irredutível. Nisso, Dustin e Mike decidem não ir para o jogo do Lucas e arrumar um substituto para ele para jogar D&D naquela noite. E a escolhida foi a Erika, irmã do Lucas. Descobrimos que a Max está passando por problemas. A morte do Billy mexeu muito com ela e o seu padrasto se separou da sua mãe. Max e a mãe moram sozinhas em um trailer e a mãe da Max bebe muito. Ela tá meio depressiva e por isso afasta todo mundo, até mesmo o Lucas, seu antigo namorado. A conselheira da escola percebe isso e Max frequenta aconselhamento para falar de seus problemas. E quando Max estava entrando para sua sessão, ela vê a Chrissy, uma cheerleader, terminando a sua própria sessão. Depois Max a encontra no banheiro e ela está claramente mal e passando por problemas. Chrissy começa a ter uma visão. Ela está sendo assombrada por Vecna. Tentando se livrar das visões, Chrissy marca de comprar drogas com o Ed e vai encontrá-lo na floresta. Lá ela tem mais uma visão de relógios e algo sinistro até que o Ed chega. À noite, o time do Lucas vence o basquete, o Clube Hellfire finaliza a campanha de D&D e Chrissy vai até o trailer do Ed comprar mais drogas com ele. Enquanto Ed está procurando a droga, Chrissy começa a ter outra visão. Novamente, ela está sendo atormentada por Vecna. Quando Ed a encontra, ela está em um transe. Ed tenta sacudi-la e tirá-la do transe, mas não consegue. Vemos Vecna se aproximando da Chrissy. E quando ele estende para ela a sua mão, seu corpo no trailer do Ed começa a levitar. Os olhos da Chrissy se quebram, seus olhos explodem e ela morre. Ed foge do trailer e quando seu tio chega e vê um corpo no chão, ele imediatamente liga para a polícia. Max mora no trailer da frente e vê essa movimentação. Ela vai falar com o Dustin sobre o que aconteceu, que o Ed é o principal suspeito, mas que ela viu uma coisa estranha durante a noite. Depois que a Chrissy entrou no trailer do Ed, as luzes ficaram piscando e ela sentiu vibes ameaça do mundo invertido. A notícia da morte da Chrissy começa a se espalhar. A polícia interroga Jason, o namorado dela, dá a entender que ela foi encontrada no trailer do Ed, o que faz Jason acreditar que foi o Ed quem assassinou a Chrissy. Nancy, agora, é editora-chefe do jornal da escola e procura investigar mais sobre a morte da Chrissy. Mas quando ela chega ali no local da morte, seu repórter Fred começa a ter visões e pesadelos acordado. Nancy para entrevistar o tio do Ed e ele fala que o Ed é inocente e que acredita que isso é coisa do Victor Creel. Diz que muitos anos atrás, Victor Creel matou sua família e eles foram encontrados da mesma forma, com ossos quebrados e sem o olho. Diz que Victor Creel foi internado em uma instituição psiquiátrica, mas pode ter muito bem fugido. Enquanto Nancy está entrevistando o cara, o Fred começa a andar pela floresta novamente e ele é assombrado por visões de um relógio e de um acidente de carro que ele esteve envolvido. Fred continua andando e continua sendo assombrado até que Vecna aparece para ele. Novamente, Vecna estende a sua mão sobre sua vítima e o corpo do Fred começa a levitar, seus ossos se quebram, seus olhos explodem e ele morre. Mike vai visitar a Eleven na Califórnia e ela não conta para ele sobre os seus problemas em se enturmar. Eleven mente, dizendo que tem muitos amigos e que vai para muitas festas, e quando chega a noite, eles vão no rink de patinação da cidade. Chegando lá, eles acabam encontrando a galera da escola, que Mike acha que são amigos da Eleven, mas na verdade são os valentões que fazem bullying com ela. Angela arma de zoar a Eleven no rink. O namorado dela joga milkshake em cima dela. Todo mundo começa a rir e Eleven chora e sai do rink completamente humilhada. Will tenta conversar com o Mike. Tá claro que o Will ficou muito mais feliz de ver o Mike do que o contrário. O Will reclama que o Mike não ligou para ele esse tempo todo e escreveu 1000 cartas para Eleven. O Mike responde dizendo que sim, porque Eleven é a namorada dele. A série dá a entender que o Will está apaixonado pelo Mike. Eleven vai até a Angela pedir para ela se desculpar. Mas a Angela a humilha mais uma vez, e no acesso de raiva, Eleven pega um patins e dá uma patinzada na cara da Angela. Joyce chama o Murray, e juntos eles investigam essa carta que ela recebeu. Na carta tinha um número de telefone que Joyce liga e fala com o Enzo.
Enzo diz que quer $40 mil para devolver o Hopper a ela, que ela deve ir até o Alasca, dar esse dinheiro para um cara chamado Yuri, e quando Yuri entregasse a ele o dinheiro, ele liberaria o Hopper, e Joyce, sem ter muita escolha, aceita a proposta. Joyce inventa para os filhos que tem uma viagem a trabalho para fazer com o Murray e parte com ele. Descobrimos que Hopper sobreviveu após Joyce explodir a máquina no shopping no final da 3ª temporada, mas acabou sendo pego como refém pelos russos e ficou esses 8 meses sofrendo na mão deles. Depois disso, ele foi mandado para essa prisão e fica lá preso e trabalhando. Nesse meio tempo, ele conseguiu fazer amizade com um dos guardas russos e é esse guarda que está ajudando a se comunicar com a Joyce. Ele conta para o Hopper que ela está indo para o Alasca com o dinheiro. Jason acredita que Ed é satanista e que matou Chrissy em um ritual por conta da descrição de como o corpo dela foi encontrado. Lucas tenta dizer a ele que o Clube Hellfire não é uma seita satânica, mas o Jason não dá ouvidos. Todo mundo do time fica completamente convencido de que Ed sacrificou a Chrissy em um pacto com o diabo. Max e Dustin vão até a locadora onde Robin e Steve trabalham para contar a eles o que está acontecendo e pedir ajuda para encontrar o Ed. Eles querem saber o que realmente aconteceu na noite anterior. Robin acaba descobrindo o endereço de um dos parceiros do Ed pelo cadastro ali na locadora e o grupo vai até o endereço. Chegando lá, eles encontram o Ed e Ed diz a eles o que aconteceu. Os meninos acreditam e Ed acha que eles estão zombando da cara dele, até o Dustin contar que eles já passaram por experiências bem esquisitas. As autoridades ficam sabendo das mortes esquisitas em Hawkins e mesmo que a polícia local ache que o Ed é o assassino, os militares de patente superior sabem que não foi e acreditam que isso é obra da Eleven. Eles então vão até o Dr. Owens, dizendo que o Dr. Brenner estava treinando ela justamente para isso, para matar pessoas à distância, e agora, com adolescentes morrendo em Hawkins, ele acredita que ela está viva e pretende eliminá-la para conter essa ameaça. Na Califórnia, Eleven é presa por conta da patinzada que ela deu na Angela, mas no meio do translado dela para o presídio, o carro é interceptado por militares. É o Dr. Owens que, sabendo que ela está correndo perigo, veio resgatá-la. Owens conta para Eleven que Hawkins está em perigo, que uma guerra está se aproximando de Hawkins e que ele confia que ela é a pessoa certa para vencer o mal que assola a cidade, pois ela já venceu esse mal antes. Eleven alega que está sem poderes e ele diz que pode ajudá-la a recuperar seus poderes e ser ainda mais poderosa do que era antes. Ela apenas precisa confiar nele e ir com ele. Eleven aceita os termos e eles partem juntos. Os meninos encontram com a Nancy e contam para ela sobre a morte da Chrissy e como acreditam que esse Vecna está por trás de tudo. Vecna é um personagem do jogo de RPG que eles jogam, um feiticeiro que mata as pessoas com a mente. Então eles batizaram esse novo vilão de Hawkins com esse mesmo nome. Mesmo acreditando que essas mortes têm a ver com o mundo invertido, Nancy quer investigar o Victor Creel apenas para ter certeza e, para ela não ir sozinha, Robin a acompanha. Dustin, Steve e Max vão até a casa da conselheira da escola. Max quer tentar tirar dela alguma pista de alguma das sessões que ela teve com a Chrissy, mas não consegue arrancar nada da psicóloga. Ao invés disso, ela rouba a chave da sala dela na escola e o grupo vai até lá. O time de basquete da escola está caçando o Ed. Jason, como líder do grupo, está bem certo que Ed matou a Chrissy. E investigando o grupo Hellfire, ele descobre que o Dustin tem informações sobre Ed. Lucas ouve isso totalmente desconfortável. Lucas então dá ao grupo de amigos do basquete uma pista falsa de onde o Ed está escondido e foge deles para se encontrar com os meninos na escola. Lá, Max, fuçando os arquivos da psicóloga, percebe que tanto a Chrissy quanto Fred, os dois atacados por Vecna, estavam tendo pesadelos, sangramentos pelo nariz e estavam passando por um momento turbulento na vida. Max, que também está tendo esses mesmos sintomas, percebe que é a próxima. E para confirmar essa suspeita, ela tem a visão do relógio que os outros também viram antes de serem assassinados por Vecna. Nancy, pesquisando reportagens antigas, lê em um jornal a versão do Victor Creel sobre as mortes que ele foi condenado. Segundo o Victor, um demônio matou sua família, mas ele conseguiu sobreviver. Após Max contar para os meninos que é a próxima, todos querem saber como o Victor Creel conseguiu sobreviver. E para isso, Nancy e Robin vão visitá-lo no hospício que ele está internado. Acreditando que está no seu último dia de vida, Max escreve cartas de despedida para todos os seus amigos e entrega às pessoas que estão próximas a ela. Ela vai até o cemitério ler a carta que ela escreveu para o Billy. Como o Billy já partiu,
essa é a última oportunidade dela colocar para fora o que ela sente por ele. Joyce chega no Alasca e encontra o contrabandista responsável por levar o dinheiro até o contato dela para liberar o Hopper. Dimitri e Hopper estão tramando a fuga deles juntos. Ele consegue deixar uma moto de neve preparada, mas o restante é com Hopper. Nisso, Hopper consegue entrar na casa de ferramentas, se livrar de suas correntes, matar um guarda e explodir a casa de ferramentas antes de fugir para a floresta. Hopper se esconde no esconderijo de Yuri, local onde Yuri deveria buscá-lo após receber um pagamento, mas tudo dá errado. Yuri liga para o Dimitri, diz que descobriu que o Hopper vale muito mais do que $40 mil e que o traiu. Yuri contou para a KGB que Dimitri era um traidor e que estava tramando a fuga do americano. Assim, ele ganha dinheiro dos dois lados. Nisso, Hopper é recapturado pelos russos. Dimitri é preso e Joyce e Murray são sedados pelo Yuri, pois Yuri também combinou de os entregar para a KGB. Yuri tem um avião e, durante o voo no caminho para a Rússia, Joyce e Murray conseguem se desamarrar. Eles entram em uma luta contra o Yuri e apagam o cara. Entretanto, ele era o piloto, né? E nisso, o avião que eles estavam cai. Ninguém morre. Mas a partir daqui, Murray e Joyce passam a dominar o Yuri. Conversando com o Henry Creel, Nancy ouve a história de que ele comprou uma casa e durante um mês sua vida foi perfeita. Mas após um mês, coisas estranhas começaram a acontecer. Animais mortos começaram a aparecer e todos passaram a ser atormentados por visões. O Henry, sua esposa e até mesmo a sua pequena filha Alice. Henry narra essa história, dizendo que tinha um demônio os perseguindo. Henry diz que certo dia estava na mesa de jantar com sua família, quando sua esposa começou a levitar. Seus ossos se quebraram, seus olhos explodiram e ela caiu morta. Henry tentou tirar as crianças da casa, mas disse que se viu na guerra. Ele estava tendo uma alucinação do passado. Ele disse que não sabe o que aconteceu, mas que começou a ouvir uma voz que ele acreditava ser de um anjo, e isso trouxe ele de volta. Mas quando ele voltou, ele estava num pesadelo pior ainda, pois sua filha estava morta e seu filho estava em coma na sua frente. Victor diz que uma semana após aquele incidente, seu filho morreu. Nem se pergunta para ele que voz era do anjo que ele ouviu, e o Victor começa a cantarolar uma canção. Robin percebe que a voz que o Victor ouviu era na verdade uma música, e pela visita delas no hospício, elas aprenderam que música acessa lugares do cérebro que palavras não conseguem. No meio da leitura da carta para o Billy, Max começa a ter uma visão. Ela vê o Billy falando barbaridades para ela, falando que ela queria que ele morresse, e Max fica muito assustada com isso. No meio da visão, Billy vira Vecna, e Vecna diz para Max que chegou a hora dela se juntar a ele. Max corre e se vê numa dimensão com muita fumaça vermelha, o relógio da sua visão flutuando e os corpos das pessoas que Vecna matou. Max vê a Chrissy, Max vê Fred e Vecna se aproxima dela, falando que chegou a hora dela morrer. Na vida real, os meninos percebem que Max está tendo um transe e tentam sacudi-la. Ficam chamando o nome dela, mas isso não surte nenhum efeito. Dustin corre para ligar para Nancy para saber se ela descobriu algo que consiga ajudá-los e nem se fala da música. Vecna prende Max em um tronco e nesse momento os meninos colocam o Walkman com a música preferida dela para tocar em um fone no seu ouvido, né? Ouvimos a música da Kate Bush, enquanto Vecna ameaça a Max. Vecna diz que os amigos da Max não podem ajudá-la e estende sua mão sobre ela, mas alguma coisa dá força a Max e ela consegue se soltar e sai correndo. O mundo de Vecna começa a cair sobre a Max, mas ela consegue correr e essa cena é uma cena muito épica. Max correndo, tudo caindo e a música tocando no fundo. I make a deal with God and gonna say, honey, what the hell. Max consegue sair do transe e escapa da maldição de Vecna. Owens enviou 2 guardas para tomarem conta da casa da Eleven, enquanto ele a treina para recuperar seus poderes. Só que os militares que acham que ela é responsável pelas mortes em Hawkins acham a casa. Acontece uma intensa troca de tiros e Mike, Will e Jonathan conseguem fugir de lá com a ajuda do Argyle. Eles conseguem colocar na van um dos guardas que foi baleado no tiroteio, mas ele infelizmente morre. Antes de morrer, ele entrega uma caneta aos meninos e diz para eles contatarem o Owens. Dentro da caneta tinha um número de telefone. Quando os meninos ligam para o número, eles percebem que esse código é um código de acesso a um computador. Nisso, Mike tem a ideia de visitar a namorada do Dustin, a Suzy, pois ela é a melhor hacker e gênia de computadores que eles conhecem. Eles vão até a cidade dela, a encontram, vão até o quarto dela e Suzy consegue a localização exata de onde é o Projeto Nina.
lugar onde a Eleven está. Owens leva a Eleven para uma fortaleza subterrânea no meio do nada, onde ele apresenta para ela o projeto Nina, que ele acredita que a ajudará a recuperar seus poderes. Mas chegando lá, Eleven encontra o Dr. Brenner vivo e tenta fugir. Mas como ela não tem poderes, ela é facilmente contida pelos guardas que aplicam um sedativo nela. Quando ela acorda, ela se vê novamente dentro do laboratório de Hawkins, mas algo está estranho. Seus antigos irmãos estão todos ali, e as cenas ficam se repetindo. Eleven ainda não percebeu que está revivendo uma lembrança, até que ela se olha no espelho e vê a si mesmo muito mais nova. Então a voz do Brenner fala com ela, e explica que ela está em uma lembrança. Brenner fala que Eleven precisa se concentrar e se lembrar. Max faz vários desenhos do que ela viu quando estava sendo possuída por Vecna e nem se consegue reconhecer alguns padrões no desenho e identificar que a Max estava desenhando a casa de Victor Creel. Nisso, os meninos vão até lá. E explorando a casa do Henry Creel, eles percebem que algumas luzes começaram a piscar, a sofrer interferência, e vão seguindo essa interferência até o sótão da casa. Nem se lembra de que quando o Will ficou preso no mundo invertido, as luzes da casa da Joyce também sofriam essa interferência. Os meninos então deduzem que Vecna está na casa do Victor Creel, só que do outro lado, no mundo invertido. E vemos que Vecna está agindo. Ele está atrás da sua próxima vítima, Patrick, integrante do time de basquete da escola de Hawkins. Vemos que Jason e seu grupo conseguiram encontrar o Ed. Ed foge em um barco e vai para o meio do lago. Jason e Patrick nadam atrás do Ed, mas é nesse momento que Vecna joga a sua maldição em cima dele. Patrick começa a levitar em cima do lago, seus ossos começam a ser quebrados, seus olhos explodem e ele morre. Tudo isso com Jason e Ed assistindo de dentro do lago. Jason conta isso para os policiais, que não levam muito a sério o que ele está dizendo. Mas agora ele está mais certo que nunca que Ed fez um pacto com o diabo e que essas mortes são mortes de sacrifício. Agora que os meninos sabem onde Vecna está, eles querem ir até lá para acabar com ele. Mas tem um problema. Eles precisam de um portal para o mundo invertido. E é aí que o Dustin entra, porque sua bússola estava zoada, apontando para um norte que não era norte, e ele lembrou que anos atrás a bússola dele também fez isso quando o portal no laboratório de Hawkins estava aberto. Então eles percebem que se seguirem o norte da bússola, irão direto para o portal. Eles fazem isso, mas a bússola aponta para o Lago dos Amantes, mesmo lugar onde o Patrick morreu. Nancy, Robin, Ed e Steve, então, pegam um barco e vão até o meio do lago, quando a bússola começa a dar sinal. Steve mergulha para verificar se existe um portal no fundo do lago e ele encontra. Quando ele volta à superfície para avisar para o resto do grupo, um dos cipós do mundo invertido se prende no seu pé e o puxa de volta para o fundo do lago, para dentro do portal, o levando direto para o mundo invertido. Nancy imediatamente mergulha atrás do Steve. Robin vai em seguida e, por último, o Ed. Assim, todos eles vão para o mundo invertido. Steve começa a ser atacado por 3 Demobats que ficam mordendo seu corpo, mas os meninos rapidamente chegam e tiram esses bichos de cima dele. Nancy, Robin, Steve e Ed então conseguem se livrar dos 3 Demobats que estavam atacando o Steve. Mais morcegos chegam e eles até se preparam para lutar contra esses também, mas quando uma nuvem de morcegos começa a se aproximar do céu, eles percebem que não vão ter chance e correm para se esconder na floresta. Dustin, Lucas e Max, que ficaram na beira do lago, são vistos pelos policiais que estavam ali procurando pelo Ed e são levados para a casa dos Wheeler. Lá eles contam para Erica o que está acontecendo. Erica acredita que são os comunistas que abriram o portal de novo. Só que não foram, né? E isso os faz deduzir que quem está abrindo portais é Vecna. Que Vecna está trabalhando junto com o Devorador de Mentes para dominar o mundo. Lá no mundo invertido, nem se tem a ideia de ir até a sua casa, porque como o mundo invertido é uma réplica de Hawkins, teoricamente tem tudo que tem em Hawkins, né? E ela tem armas guardadas no seu quarto. Armas que eles podem usar para se defender dos Demobats. Só que quando eles chegam lá, eles não encontram as armas, eles encontram coisas antigas da Nancy. Até que Nancy pega o seu diário e a última data com registro no diário é o dia 6 de novembro de 1986, dia do desaparecimento do Will, ou seja, o mundo invertido está parado nesse dia. Steve ouve a voz do Dustin ali e percebe que o Dustin está na casa dos Wheeler no mundo real. Nisso, os meninos lembram que no passado o Will deu um jeito de se comunicar com a Joyce através das luzes e fazem a mesma coisa. Ed fica enviando uma mensagem em código Morse, SOS, através das luzes.
Erika percebe as luzes piscando, mostra ao Dustin que entende o recado das luzes e percebe que seus amigos estão no mundo invertido. Eles se comunicam através de uma lousa e descobrem que tem um portal onde cada uma das vítimas de Vecna morreu. Nisso, todos eles vão até o trailer do Ed. Depois da queda do avião, Joyce e Murray rendem o Yuri, fazem ele dizer onde é o esconderijo dele e revelar também a localização da prisão onde o Hopper está preso. Como Yuri tinha prometido entregar Joyce e Murray para a KGB, eles planejam seguir esse plano para conseguir entrar na prisão. A reviravolta é que o Murray vai se passar pelo Yuri, enquanto eles o mantêm amordaçado. Eles conseguem entrar na prisão onde Hopper está. O Murray se passa muito bem pelo Yuri e consegue fazer uma amizade com o guarda da prisão. Ele se mostra curioso para saber o que aconteceu com o Hopper e o supervisor da prisão leva ele até onde Hopper está. Hopper e outros presos estão sendo colocados no pátio da prisão para enfrentar uma criatura. Essa criatura é o Demogorgon. O Demogorgon é liberado e começa a matar todos os companheiros de prisão do Hopper. Só que o Hopper já conhece essa criatura e consegue acender um fogo ali para manter o bicho afastado. Enquanto isso, Murray e Joyce rendem o guarda da prisão e conseguem abrir uma porta para o Hopper se esconder do Demogorgon. Hopper e Dimitri são os únicos sobreviventes da batalha. Murray e Joyce correm para se encontrar com Hopper e Joyce e Hopper se abraçam. Lá no Projeto Nina, Eleven está revivendo mais uma lembrança. Ela se lembra do dia que um rapaz que trabalhava ali no laboratório de Hawkins a ajudou a escapar. Vemos ele a levando até uma tubulação onde ela conseguiria escapar para a floresta do lado de fora. Contudo, ele não cabe ali, e por ele ajudá-la, Eleven queria fazer algo por ele também. Então ele mostra para ela o dispositivo que o Brenner colocou no pescoço dele para enfraquecê-lo e rastreá-lo, e manipula Eleven a remover esse objeto dele, e usando seus poderes, ela remove. Eles voltam para o laboratório para encontrar uma outra saída, mas são cercados por guardas. Nesse momento, o rapaz derruba todos os guardas com seus poderes. Eleven fica confusa, mas ele diz para ela que eles são parecidos e mostra a sua tatuagem. O rapaz que estava ajudando a Eleven a fugir é o número 1, a primeira criança especial do laboratório de Hawkins. O 1 pede para Eleven ficar em uma sala que ele vai procurar uma saída e parte. Eleven espera um pouco, mas depois ela começa a ouvir alguns alarmes e ela resolve ir atrás dele e o que ela encontra a assusta. Todo mundo no laboratório de Hawkins está morto, os guardas, os médicos e até mesmo as outras crianças especiais. Enquanto Eleven está se lembrando de tudo no Projeto Nina, em Hawkins os meninos chegam no trailer do Ed. Dustin, no mundo real, faz uma corda de lençóis e atira pelo portal. Nisso, os meninos do mundo invertido conseguem usar essa corda e passar de volta para o mundo original. Entretanto, antes da Nancy fazer a travessia, Vecna a visita em sua mente e dá a ela uma visão. Vecna conta para Nancy que foi ele quem matou a família do Victor Creel e o chama de burro. Vecna então revela para Nancy que ele é Henry Creel, o filho do Victor. E ao mesmo tempo que Vecna está mostrando suas lembranças para Nancy, Eleven está se lembrando da conversa que ela teve com o número 1. Nesse momento, descobrimos que Vecna é Henry Creel e também o número 1. Henry Creel estava atormentando sua família com visões e, de alguma forma, sua mãe descobriu que ele era o responsável pelo pesadelo que eles estavam vivendo e ligou para cientistas darem um jeito no Henry. Por isso, Henry matou toda a sua família, mas naquela época ele ainda não tinha tanto controle dos seus poderes e isso quase o matou. Depois de usar tanto o seu poder, ele entrou em coma e foi resgatado pelo Dr. Brenner, que o levou até o laboratório de Hawkins, colocou um chip para mantê-lo sob controle e passou a estudá-lo. Quando o Brenner percebeu que não conseguiria controlá-lo, ele resolveu recriá-lo. E aí vieram as outras crianças do laboratório de Hawkins, incluindo a Eleven. Eleven se lembra que o número 1 tentou recrutá-la para ela se juntar a ele, mas ela se negou. Eles então entraram em uma luta ali no laboratório. Henry começa levando a melhor, ele levita a Eleven e começa a tentar quebrar os ossos dela, mas nesse momento, Eleven tem um pico de energia e se livra da influência dele. Eleven então o atira contra a parede e o bane desse mundo, o enviando para a dimensão X, lugar onde ele virou Vecna. Quando Nancy acorda do transe, ela fala para os meninos o que Vecna mostrou a ela. Eles então percebem que o plano de Vecna era abrir 4 portais o tempo todo. 3 ele já abriu, com os 3 meninos que ele matou. Vecna só precisa matar mais uma pessoa para destruir Hawkins, e os meninos precisam impedir isso de acontecer. Agora que eles sabem a identidade de Vecna, eles também sabem a fraqueza.
e Dustin lembram de que quando a 11 está em transe, o seu corpo fica desprotegido, ou seja, eles só precisam atacar o corpo físico de Vecna quando Vecna estiver na mente de alguém atacando a pessoa. Dessa forma, eles conseguirão matá-lo. Max diz que continua sentindo a presença de Vecna e que sabe que Vecna não desistiu de tentar levá-la. Nisso, eles armam um plano para usar a Max como isca. Eles compram armas e o plano é simples. Nancy, Steve, Ed e Robin vão para o mundo invertido através do portal do trailer do Ed. Lucas e Max vão para a casa do Henry Creel provocar Vecna para possuir a Max. Quando isso acontecer, Erica dá o sinal para o Dustin e o Ed atraírem os Demobats. Assim, a casa do Creel do mundo invertido ficará desprotegido e os outros poderão entrar lá e matar Vecna. Explorando ali a prisão, Hopper, Joyce e Murray descobrem que os russos estavam estudando e fazendo experiências com os Demogorgons. Vemos um Demogorgon amarrado em uma mesa com o peito aberto, vários espécimes de Demogorgons em tanques de preservação e até mesmo uma sombra negra, como se fosse um fragmento do Devorador de Mentes. O grupo continua explorando até que acham uma tubulação. Eles entram na tubulação, seguem o túnel e conseguem escapar da prisão. Hopper consegue entrar em contato com os Estados Unidos e a agente que atende o telefone é uma amiga do Dr. Owens. Ela diz que o doutor está ocupado, que está com a garota e que eles estão indo combater o mal em Hawkins. Nisso, Hopper e Joyce já sacam que é Eleven que está indo para Hawkins lutar contra alguma criatura do mundo invertido. Joyce fala que eles podem fazer algo para ajudar os meninos dali. As criaturas do mundo invertido compartilham uma mente coletiva. Então, se eles conseguirem destruir os bichos que estão na prisão, com sorte, eles vão conseguir enfraquecer a criatura que está em Hawkins. E aí, Hopper, Joyce e Murray voltam para a prisão. Quando Eleven acorda da sua lembrança do Projeto Nina, seus poderes finalmente voltaram, e dessa vez vieram com mais força do que nunca. Dr. Brenner conta para Eleven o que o Henry está fazendo com Hawkins, e que se ele for bem sucedido, Hawkins irá cair. Isso deixa Eleven apavorada, porque seus amigos estão lá, e ela quer ir para Hawkins imediatamente. O Dr. Owens concorda, porque ele prometeu que a escolha seria dela. O Projeto Nina estava lá porque eles acreditam que ela é a melhor chance que eles têm contra o Henry, mas ele não queria prendê-la. Mal sabia ele que o Dr. Brenner tinha outros planos. Dr. Brenner manda prender o Dr. Owens e dá um sedativo para manter a Eleven sob controle. Segundo ele, ela ainda não está pronta para enfrentar o 1, e por isso ela precisa passar mais tempo ali. Eleven apaga. Mas nesse momento, os militares anti-Eleven, que acham que ela é a responsável pelas mortes em Hawkins, descobrem o esconderijo do Projeto Nina e invadem a instalação subterrânea onde a Eleven está. O objetivo deles é eliminar essa ameaça. Uma intensa troca de tiros acontece entre os militares que estão invadindo e os que estavam lá no subterrâneo protegendo, e no meio dessa confusão o Brenner tenta tirar a Eleven de lá. Ele a pega no colo e consegue correr até a superfície. O que ele não esperava é que tinha um helicóptero com snipers ali fora. Brenner leva um tiro de raspão no braço, leva outro tiro na perna e cai no chão junto com a Eleven. Quando ele tenta se levantar, ele leva mais um tiro, dessa vez nas costas, e a bala atravessa seu corpo, saindo pelo seu peito. Os snipers colocam a Eleven na mira e pedem autorização do oficial para eliminá-la. O general dá a autorização, mas nesse momento Eleven utiliza seu poder para fazer o helicóptero perder o controle, e assim os snipers perdem a mira. Vemos que Eleven está de fato muito forte, e ela consegue com facilidade fazer o helicóptero girar no próprio eixo. Os snipers ficam completamente confusos e Eleven derruba o helicóptero, fazendo o helicóptero explodir e matando todos a bordo. Nesse momento, a van com Mike, Will, Jonathan e Argyle chega para resgatar a Eleven. Como um último ato antes de morrer, o Dr. Brenner desativa a coleira que ele tinha colocado na Eleven. Eleven tira aquele colar, vai embora com seus amigos e o Dr. Brenner morre. Eleven entra na dimensão escura para espionar os seus amigos em Hawkins e descobre o plano dos meninos. Nisso, ela percebe que a Max está em perigo e diz que consegue ajudar a Max ali mesmo de onde eles estão. Nisso, eles vão até uma filial da Surfer Boy Pizza, a pizzaria que o Argyle trabalha, e transformam o Freeze em um tanque de privação sensorial para a Eleven. Eleven então entra novamente na dimensão escura, encontra a Max e entra na cabeça da Max para pegar uma carona até a cabeça de Vecna. Nancy, Robin e Steve vão até a casa do Henry Creel no mundo invertido e ficam escondidos nas árvores. Max e Lucas vão até a mesma casa, só que no mundo real, e descobrem onde Vecna está.
Max fica provocando Vecna, falando com ela e dizendo que está pronta a se juntar a ele. Vecna finalmente possui a Max e avisa a ela que ela será o último sacrifício. A morte dela vai destruir o mundo. Lembrando que Vecna já abriu 3 portais em Hawkins e o plano de Vecna é abrir 4 portais. Então só mais uma pessoa precisa morrer e essa pessoa é a Max. Lucas, percebendo que a Max está em transe, avisa a Erika que está do outro lado da rua. Erika então avisa Nancy, Steve e Robin que Vecna possuiu a Max, ou seja, o corpo de Vecna está desprotegido. Robin avisa Dustin e Ed que começam a tocar guitarra e a fazer um show de rock no mundo invertido, fazendo muito barulho para atrair os Demobats. O plano dá certo. Os Demobats partem da casa dos Krill rumo à origem do barulho e isso deixa a casa desprotegida. Nancy, Steve e Robin então entram. Jason descobre onde o Lucas está e vai até lá de carro com um amigo. Um rapaz imobiliza a Erika do lado de fora, enquanto Jason entra na casa de Henry Krill atrás do Lucas. Ele chega no sótão e vê aquela cena, Lucas em pé e a Max em transe, e acha que Lucas está fazendo um ritual satânico com ela. Hopper, Joyce e Murray entram na prisão russa novamente e descobrem que a prisão caiu. Os Demogorgons que eles tinham prendido se soltaram e saíram matando todo mundo. Hopper encontra um dos guardas da prisão à beira da morte e pergunta o que aconteceu ali. O guarda diz que aquela sombra negra que eles tinham visto antes entrou nas criaturas, e agora as criaturas estão mais violentas do que nunca. Hopper pensa num plano para atrair todos os Demogorgons para um lugar só. Assim ele vai conseguir queimar todos eles com seu lança-chamas. E ele será a isca, meio que despedindo. Hopper e Joyce se beijam. Dentro da casa dos Krill, Nancy, Robin e Steve sobem as escadas. Mas um tremor acontece, a casa toda treme e em seguida os cipós prendem a Robin na parede. Steve tenta ajudar, mas os cipós prendem ele também e a Nancy, enfim, todo mundo é preso e os cipós ficam apertando e enforcando todo mundo. Ed e Dustin se trancam dentro do trailer quando os morcegos chegam, mas os morcegos dão um jeito de entrar mesmo assim. Nisso, o Dustin atravessa o portal para o mundo real, mas Ed, querendo ganhar mais tempo para Nancy matar Vecna, corta o lençol que eles estavam usando como corda e sai pedalando no mundo invertido para atrair os Demobats para ele. Ed consegue se afastar um pouco dos Demobats, mas eles acabam o derrubando da bicicleta. Ed então resolve lutar contra os bichos, mas é claro que ele não tinha como vencer tantos morcegos e acaba morrendo. No sótão da casa dos Krill, Jason aponta a arma para o Lucas, que parte para cima dele e eles entram em uma luta. No meio da luta, Jason pisa no Walkman da Max, o Walkman que era a salvaguarda deles para colocar a música favorita da Max e salvá-la da maldição de Vecna. Dentro da cabeça da Max, Vecna a encontra e diz que ele vê o plano dos amigos dela, ele vê tudo, ele sabe tudo e que ele está sentindo todos os amigos da Max morreram. Vecna atira Max contra a parede, a imobiliza. E quando ele estende sua mão para acabar com a vida dela, a Eleven chega. Eleven imobiliza Vecna, o fazendo levitar. Eleven atira Vecna contra a parede e corre para ajudar Max a se levantar. Eleven garante para Max que ela é real e que está ali para ajudá-la. Nisso, Vecna se levanta e Eleven diz para ele que se ele encostar na Max de novo, ela o mata novamente. Vecna então ataca Eleven e eles começam a lutar, mas Vecna é mais forte e derruba Eleven. Após vencer, Vecna diz que vai matar a Eleven, mas que antes quer que ela assista ele matar a Max. Vecna então leva as duas para aquela dimensão vermelha que é a sua mente e imobiliza Eleven contra um tronco enquanto coloca Max presa em outro. Vecna então conta que quando Eleven o baniu do laboratório de Hawkins, ele achou que tinha morrido, achou que Eleven tinha mandado ele para o purgatório, mas aí ele descobriu que ele só estava em um mundo diferente, um mundo jamais tocado pela humanidade, e ele virou um explorador. Ele encontrou Demogorgons lá, e um dia ele encontrou a coisa mais extraordinária de todas, o Devorador de Mentes. Vemos que o Devorador de Mentes era apenas uma sombra sem forma ali no mundo, mas Vecna se conectou com essa sombra e deu forma ao Devorador de Mentes, a forma de aranha que era o animal que ele sempre foi obcecado quando criança. Vecna diz que depois disso ele só precisava de alguém para abrir o portal, e Eleven fez isso sem perceber no dia do desaparecimento do Will. Depois, ela fechou o portal, e Vecna disse que foi atrás do poder dela, o poder de abrir portais, e conseguiu. Na terceira temporada, quando Vecna mordeu a Eleven, ele absorveu um pouco das habilidades dela, e por isso agora está abrindo portais com a morte de adolescentes. Vecna diz que Hawkins vai cair, e que depois ele vai tomar o mundo, ele vai destruir o mundo para reconstruir a sua visão. Vecna então se volta para Max e estende sua mão sobre ela.
Max no mundo real começa a levitar. É a maldição de Vecna finalmente se concretizando. Lucas está sendo enforcado pelo Jason, que está disposto a matá-lo, mas quando ele vê a Max levitando, ele ganha forças e consegue apagar o Jason. As pernas da Max se quebram, depois os braços, sangue começa a sair dos olhos dela. E instantes antes dos olhos da Max explodirem e ela morrer, a Eleven consegue se libertar dos cipós que estavam a prendendo e ataca Vecna. Eleven separa Vecna de Max e joga Vecna longe. Nesse momento, na Rússia, Murray consegue soltar seu lança-chamas contra todos os Demogorgons que estavam na prisão. Como é uma mente coletiva, os morcegos que estavam atacando o Ed todos caem no chão, e os cipós que estavam prendendo Nancy, Steve e Robin também se retraem. Eles então vão até o sótão e encontram Vecna pessoalmente pela primeira vez. Steve e Robin jogam uma bomba em Vecna, que começa a pegar fogo. Nesse momento, Vecna interrompe a conexão mental com Max e Eleven, e Max sai do transe no mundo real. Em chamas, Vecna avança contra os meninos, mas Nancy começa a atirar nele com a sua arma. Vecna leva vários tiros. Robin lança mais uma bomba contra ele, mas a conexão de Vecna com o mundo invertido deixou seu corpo físico mais resistente. Ainda assim, Nancy dá mais um tiro que pega no peito de Vecna e o derruba do sótão, fazendo ele cair do lado de fora da casa. Nancy, Steve e Robin descem rapidamente as escadas, mas quando eles chegam lá, Vecna não está mais. Ou seja, Vecna fugiu para se curar e reagrupar. Max chora e pede socorro no colo do Lucas. Ela diz que não consegue sentir nada e que também não consegue enxergar nada. Max está muito ferida e acaba morrendo nos braços do Lucas. Nisso, a quarta morte de Vecna acontece e um portal começa a abrir ali no sótão da casa do Skrull. O portal parte a casa no meio e acaba matando Jason. Todos os outros 3 portais de Vecna começam a se expandir, destruindo Hawkins pelo caminho, até que todos eles se convertem em um. Eleven, espionando a Max pela dimensão escura, vê a Max morrer, mas se recusa a deixar isso acontecer. Então Eleven coloca sua mão sobre a Max e faz alguma coisa que meio que traz Max de volta à vida. Faz o coração de Max voltar a bater, mas agora a Max está em coma. 2 dias se passam e todos se encontram em Hawkins. Eleven encontra o Hopper, que é um reencontro muito bonito. Até que as cinzas do mundo invertido começam a chover sobre eles ali no mundo real. Eleven percebe que as flores estão secando, o mundo invertido está vazando sobre o nosso. Uma nuvem escura com os trovões do mundo invertido paira sobre o local onde os portais se encontraram e a temporada termina. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Teremos uma grande cobertura da 5ª temporada de Stranger Things, então fiquem ligados aqui no canal. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.